Então, pessoal, vamos, a partir de agora, fazer uma breve contextualização aí do que vem a ser os Vedas, né? Do que vem a ser esse compêndio de conhecimento. Olha só, a palavra Veda, de onde nós tiramos o termo védico, essa palavra Veda significa a verdade, significa algo consistente, aquilo que é consistente, né? Aquilo que é verdadeiro. A língua em que é escrito o compêndio de conhecimento védico são os Vedas são é como se fosse uma enciclopédia, ok? Com vários ramos, são livros para diferentes áreas relacionadas com a estrutura da vida humana de modo geral. Então tem a seção dos livros védicos que trata da metafísica, da ciência, da física, da matemática, da medicina, ok? Então a combinação de todos esses livros, que é que estrutura uma civilização chamada Ariana, ou a civilização védica. A civilização védica é muito comparada com a civilização de Atlântida, né? Quando se faz aí investigações para saber se Atlântida, mencionada por Platão, existia ou não. Então, uma das comparações que se fazem com a Atlântida é comparada à civilização védica, ok? Então, os Vedas são os livros de conhecimentos que foram compilados pelos chamados rishis, são sábios, canais, né, de transmissão desses conhecimentos, seres altamente evoluídos das diferentes áreas do conhecimento humano, matemática, física, astronomia, né? E esses textos, eles têm como objetivo facilitar a vida do ser humano na Terra, organizar a vida do ser humano na Terra política, social e religiosamente, de tal maneira em que o ser humano possa progredir gradualmente no processo do autoconhecimento, ok? Então ele não exclui as diferentes áreas práticas da vida humana. E ao mesmo tempo, esses textos védicos, eles são escritos em sânscrito. O sânscrito, essa palavra sânscritam, ou de onde vem o sânscrito, ou samskritam. Sams significa junto e kritam significa perfeito ou feito de maneira adequada. Então, sânscritam significa que foi muito bem feito, ok? Então, a língua sânscrita em que é escrito os Vedas, essa é a língua mais antiga da humanidade, tá? Isso não sou eu que estou falando não, ok? Isso é a comunidade científica, os antropólogos, os linguistas, todos aqueles que estudam a origem das línguas. Isso é uma coisa que você pode pesquisar pessoalmente aí, com seus recursos. O sânscrito é a língua mais antiga da humanidade e a única língua que sobreviveu a todas as modificações e alterações pelos quais a humanidade passou. O sânscrito permaneceu como sendo a mais antiga, a mais completa, a mais perfeita e a mais resistente de todas os compêndios de línguas que já apareceram no planeta Terra, ok? Inclusive, é um dado interessante que talvez você possa gostar de saber, que a NASA está transformando a linguagem tecnológica dos computadores da NASA, estão sendo todos transferidos para o sânscrito. O supercomputador quântico que a NASA está trabalhando é todo baseado na linguagem sânscrita, que é uma língua altamente sofisticada, completa, precisa e assim, bastante fácil para se fazer elaborações complexas
com o menor gasto de energia possível, ok? Por isso, em termos da física quântica, da ciência quântica, a linguagem sânscrita, o sânscrito está muito mais adaptado a esse tipo de comunicação, que é a comunicação baseada nas leis que permeiam ou que norteiam a noção, o entendimento, que norteiam o entendimento da física e do conhecimento da mecânica quântica, ok? Muito bem, então o sânscrito é a língua mais antiga, mais completa, mais perfeita, mais resistente e mais bem adaptada ao conhecimento que nós temos atualmente em termos da evolução humana. Os Vedas, portanto, eles são essa combinação de conhecimentos que são registrados em livros, porém que anteriormente a esse registro de livros que foram feitos, eles eram transmitidos de forma oral, não é? Dentro das comunidades acadêmicas que eram conhecidos como os gurukulas, ok? Os gurukulas eram como que universidades em que os alunos recebiam dos professores chamados brahmanas, os gurus, os mestres, o conhecimento que eles tinham recebido dos mestres anteriores. E essa linha de sucessão discipular remonta aí a centenas e milhares de séculos antes de que a escrita tivesse sido elaborada para a humanidade. A escrita, segundo a explicação védica, foi necessária para o ser humano por conta de que, com a entrada desse período chamado a Era de Kali, que a humanidade entrou há mais ou menos 5 a 6 mil anos atrás, a capacidade de memorização do cérebro humano se deteriorou. E com isso foi necessário, e ao mesmo tempo, a quantidade de seres humanos estava aumentando. E a necessidade de armazenar informação de uma maneira que as futuras gerações menos desenvolvida no sentido do foco, no sentido da concentração, na capacidade de armazenar informação, até mesmo porque a quantidade de informação seria muito maior, então a necessidade de um mecanismo que pudesse armazenar essa informação de maneira mais popular e mais segura seria através de códigos. Então, nesse momento, a linguagem foi codificada de maneira a facilitar esse processo. E a codificação do sistema de conhecimento através da língua, do sânscrito, pelo que os próprios textos védicos informam, não é necessariamente uma criação humana, ok? Os textos védicos e todos os conhecimentos védicos, eles são introduzidos na humanidade para facilitar o processo de assimilação de conhecimento do ser humano. Mas não é uma criação humana, tá? Não foram os seres humanos, os indianos, que inventaram a língua, ou a estrutura linguística, a estrutura logística da língua do sânscrito, não. O sânscrito e todo o seu conhecimento foi introduzido para a humanidade em diferentes circunstâncias, mas que aquele local ali, aquele ambiente, foi selecionado por uma comunidade mais tecnologicamente mais desenvolvida. Essa comunidade são chamados os Devas e são habitantes de uma região no espaço chamado os Swarga Lokas, e essa região no espaço habitam aí, seriam como se fosse uma sede administrativa para essa região aqui do universo, e que a Terra estaria incluída, não é? Então seria uma prefeitura, digamos assim. E dessa região, os Devas, que são não exatamente colonizadores, mas eles são pedagogos, ok? Eles saem dessas regiões, vêm até o planeta Terra. O produto local, que é o ser humano local, não é? Ele é observado
já há algumas centenas de milhares de anos, e na medida em que o ser humano local ele vai, através do processo de evolução, são os pacotes de evolução que a própria Terra vai produzindo, não é? Até o ponto de chegar aí a forma da vida humana. Por isso que no vídeo em que eu expliquei a respeito da revelação espírita, no sentido do sistema de evolução, aquele conceito ele é retirado inclusive dos Vedas e introduzido dentro da ideia do cristianismo. Realmente a similaridade é pelo fato de a fonte do conhecimento ser a mesma. Essa informação é védica. A Terra, então, sendo parte de um programa maior que seria a criação do universo, ok? E esse universo seria dividido em zonas para ser administrado, e a Terra estaria sendo administrada por uma comunidade de intelectuais, administradores, que são extremamente desenvolvidos em termos de tecnologia e de conhecimento. A Terra é como sendo uma espécie de jardim, ok? Que produz aí os seus frutos, as suas flores, digamos assim. O ser humano seria então o produto mais complexo e mais perfeito no sentido da sua complexidade, não é? Como resultado da produção do planeta Terra. E os devas, se você observar a palavra deva e a palavra Veda, são muito semelhantes, apenas a posição das letras é ao contrário. Os Vedas são introduzidos pelos devas, ok? E esses devas, então, acompanhando o processo evolutivo do planeta por centenas e milhares de anos, ao constatar que o ser humano, inclusive às vezes fazendo alguma interferência, alguma introdução, alguma alteração, alguma melhoria genética, que é como o próprio ser humano, não é? Faz com as plantações, por exemplo, com a alimentação, até com os animais mesmo, né? Através de engenharia genética e alterações no código de DNA do ser humano, a evolução por si só, com uma certa interferência de fora, foi capaz de produzir um produto com uma tecnologia que fosse capaz de interagir com a tecnologia que seria introduzida. Ou seja, a Terra produziu um ser humano, ok? Naturalmente, pelo processo de evolução. Esse ser humano, através da alteração desses devas, foi então melhorado, digamos, geneticamente falando. E o cérebro desse ser humano foi por aí, por assim dizer, potencializado e adaptado para receber conhecimento abstrato, ou para ser capaz de decodificar códigos, de quebrar códigos, de decodificar códigos. Portanto, assim que esse ser humano ele está assim adequado, num nível adequado para receber o compêndio de conhecimento, esses administradores, esses pedagogos, eles assumem formas humanas, evidentemente com uma capacidade de inteligência extra-humana, né? Então não são seres humanos necessariamente, são devas na forma humana. A forma humana é apenas um disfarce para esses devas, para poder se misturar aos seres humanos e transmitir conhecimento aos seres humanos, de maneira que eles pudessem assimilar os conhecimentos sem que necessariamente houvesse aí uma alteração agressiva no meio ambiente, no ecossistema. Por exemplo, para dar um exemplo bem simples, para que você possa entender o que eu estou dizendo, imagina que nós fazemos parte de uma comunidade científica que está estudando aí os macacos, uma comunidade de macacos na floresta. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, um documentário na National Geographic, sobre a vida selvagem. E tinha uma parte que mostrava
a vida dos ursos pandas. E os trabalhadores que trabalham no Parque Nacional, eles se vestem com uma roupa de panda para poder entrar, fazer o serviço, para não criar um trauma, um choque na comunidade dos ursos pandas e não alterar aí o metabolismo, o ecossistema deles, né? E isso é um recurso utilizado para não haver interferência externa no ambiente natural por onde eles se reproduzem e evoluem, etc. Então, imagine que nós somos cientistas e estamos estudando uma comunidade de macacos, de primatas, com uma alta capacidade de assimilar informação, ok? Então, nós, enquanto cientistas, queremos interagir com esses primatas sem necessariamente alterar a rotina e o processo natural de evolução do ecossistema daquele grupo. Então, o que nós fazemos? Nós instalamos câmeras para não perturbar a movimentação do grupo e, ao mesmo tempo, nós poderemos, inclusive, nos disfarçar, usar roupas semelhantes às deles, não é? Ou usar um disfarce parecido com o deles para poder interagir com eles sem alterar a rotina diária do grupo em si. Agora imagina que nós tivéssemos a capacidade realmente, como muito parecido, o mecanismo que fosse parecido com, por exemplo, o recurso utilizado no filme Avatar, por exemplo. Supomos que nós tivéssemos essa tecnologia em que eu pudesse, ou nós pudéssemos, entrar numa câmera especial com algum tipo de recurso tecnológico e nós pudéssemos ser transferidos para a comunidade dos primatas, porém com a inteligência humana. Que tipo de interação nós não poderíamos fazer? Que tipo de interferência sutil nós não poderíamos fazer no grupo sem que o grupo percebesse que nós não somos necessariamente primatas, mas outro tipo de categoria de ser, não é? Só que eles não perceberiam, evidentemente, essa interferência. Se nós tivéssemos essa tecnologia, por exemplo, os cientistas já estariam utilizando essa tecnologia. Por quê? Por mais que nós usemos, com o recurso que nós temos atual, uma roupa parecida a um disfarce de macaco, o cheiro, o comportamento, tudo isso denuncia e altera e a interação não é 100%. Mas se houvesse uma forma de o ser consciente humano assumir uma forma de um primata para interagir com os primatas, convivendo com eles e transmitindo conhecimento, então muitas alterações interessantes poderiam ser feitas e essa interação poderia produzir muito conhecimento. Agora, é exatamente esse tipo de tecnologia da qual nós estamos falando. Esses seres chamados devas, eles possuem essa tecnologia e através desse mecanismo eles entram no planeta Terra, se misturam aos seres humanos, deixam conhecimentos para os seres humanos, interagem com os seres humanos, coletam informações que são objetos de estudos, não é? De análise, de acompanhamento do grupo e depois retornam para os seus ambientes de origem, ok? Ao entrarem em contato com os seres humanos, então eles treinam os seres humanos gradualmente para que o ser humano seja capaz de assimilar aquele mecanismo de conhecimento. E assim foi que os Vedas foram introduzidos na humanidade, ok? Então esse é a explicação do conceito de como foi que os Vedas foram explicados para os seres humanos, até mesmo porque há 10 mil anos atrás a língua sânscrita, que está sendo utilizado pelos cientistas da NASA atualmente como sendo a língua mais apropriada para uma inteligência altamente evoluída, o ser humano não teria condições de criar um mecanismo semelhante a esse. Não naquela época, com aqueles recursos daquele período. E isso facilita bastante para que nós possamos compreender que sim, é possível sim que uma raça de fora do sistema solar tenha feito interações e alterações no ambiente humano sem serem necessariamente percebidos
sem serem diretamente percebidos, até mesmo porque o objetivo não é ser percebido, o objetivo não é ser reconhecido, o objetivo não seria alterar o ecossistema, mas acompanhar o processo da evolução do ecossistema, exatamente como os grupos de cientistas fazem ao estudar as tartarugas, os macacos, as girafas, os leões. Como nós estudamos os outros seres vivos, nós também somos objetos de estudos de civilizações superiores que não necessariamente querem extinguir ou explorar os seres humanos, mas apenas acompanhar o processo de evolução. Assim como nós não queremos extinguir os elefantes, não queremos a extinção das tartarugas, a extinção dos gorilas, nós queremos estudar, conhecer, acompanhar o processo e protegê-los. A mesma coisa se dá em relação aos seres humanos com relação a esses devas. E gradualmente se faz alterações para a melhoria das condições dos seres humanos. E uma dessas melhorias significativas que foram feitas para o benefício do ser humano, dos seres humanos, foi justamente a introdução do conhecimento védico sistematizado, transmitido para o ser humano através dos chamados rishis. Esses rishis muitas vezes são mencionados como encarnações, não é? A palavra encarnação, eu vou explicar no próximo vídeo, ela não é muito apropriada dentro do contexto. Eu vou explicar por que ela não é apropriada no próximo vídeo. Nos Vedas, eles são chamados de avatars, ok? Inclusive, toda a concepção do filme Avatar, eu sugiro que você, se você não assistiu esse filme, assista o filme, porque vai ser muito útil para você entender muitas das coisas que eu vou falar daqui para frente. Toda a concepção do filme Avatar, ele é retirado dos Vedas. Okay? A própria palavra avatar é uma palavra védica. A palavra avatar significa que veio de fora, não é do ambiente, não é um produto local do ambiente, veio de fora e está realizando uma alteração significativa dentro do ambiente, apesar de ter vindo de fora, ou seja, que veio dotado com uma capacidade anormal. No filme Avatar, se você observar, o rapaz ele sai de um ambiente, ele vem de fora e interage dentro daquela comunidade aborígene com uma forma adaptada. Só que o conhecimento que ele tinha não era o conhecimento que vem de fora. Então as alterações que ele podia produzir no ambiente eram alterações que vinham de fora, tecnologia de fora. Por isso é chamado Avatar o filme. Assim, esses rishis, esses sábios, rishis significam grandes sábios, mahatmas, grandes almas, almas altamente dotadas de poder e de conhecimento extra-humano, fora do normal, fora da capacidade humana. E aí nós podemos mencionar um desses avatares, por exemplo, Buda, Jesus Cristo. Aí temos categorias um pouco mais humanizadas de avatares, que são os grandes gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci, o Michelangelo, os pensadores assim que transcendem a condição humana natural, não é? Normal, o nível, a média humana normal. Então esses são uma categoria um pouco mais, um segundo escalão no caso de rishis, de avatares. Mas na época em que os Vedas estavam sendo introduzidos na humanidade, era muito comum essa interferência, essa presença desses avatares, até mesmo porque havia aí um esforço conjunto coletivo para se criar uma estrutura, para se dar início a um projeto. Então a presença de trabalhadores, de avatares, era bastante intensa. Por isso nos Vedas, a descrição da quantidade de avatares presentes nos planetas, no planeta Terra, dando o conhecimento revelado, é bastante rica, a produção é muito grande. E cada avatar faz aí uma interferência, uma melhoria dentro do compêndio, uma nova introdução de um conhecimento específico que formaria então toda a ideia do conhecimento védico. E esses avatares, eles são exatamente devas que assumem formas humanas e, como ser humano, transmitem um conhecimento que não é humano, que vem de fora, mas que, ao ser assimilado pelo ser humano, recebe aí uma tonalidade humana e fica parecendo ser
uma criação humana. O que é muito interessante até mesmo para que o ser humano possa, talvez até mesmo se sentir, quem sabe, confiante de que é capaz de fazer alguma coisa grandiosa, alguma coisa especial, espetacular, ou fora do normal, o que ajuda do ponto de vista do incentivo para a evolução também, mas que na verdade é como se fosse como um pai, né, que está brincando com uma criança e vai levantar um peso muito assim grande, e a criança não seria capaz de levantar sozinha, evidentemente, mas aí o pai pede ajuda para a criança e aí os dois levantam aquele peso. Na verdade, a criança não está fazendo nenhuma interferência significativa, mas ainda assim o pai permite à criança pensar que foi ela que fez, e isso incentiva a criança tanto na relação de amor com o pai, como também no desenvolvimento intelectual da criança. Então, esse mesmo sistema é utilizado com os seres humanos através dos devas, pelos devas, através dos Vedas. E assim, os Vedas são introduzidos na humanidade gradualmente até ser formado o compêndio. E com isso, a quantidade de avatares presente no processo se retira e gradualmente, de vez em quando, um ou outro avatar aparece aí para fazer a manutenção ou então para fazer uma atualização, uma reforma do conhecimento, uma readaptação, um update, né, digamos assim. E o último avatar que nós temos notícia que apareceu aí junto com Buda, apareceu depois, logo em seguida, Jesus, e nós temos recentemente um avatar bastante significativo chamado Chaitanya Mahaprabhu. Eu sugiro que você faça a sua pesquisa individual. Eu não vou falar especificamente sobre ele aqui, não nesse momento, talvez numa outra série, explicando sobre esse avatar chamado Chaitanya Mahaprabhu. Ele é conhecido como Mahavatar. Então, é muito interessante conhecer sobre ele, tá? Mas é isso. Basicamente, de onde vêm os Vedas, eles vêm de fora, tá? Não é tecnologia humana. Inclusive, a NASA, como você sabe, a gente já comentou sobre isso, está investigando a língua védica, porque como os computadores vão ser adaptados nessa língua, possivelmente são esses computadores que farão a tentativa de contato ou de comunicação com a civilização de fora. E é bem possível que através desse recurso seja possível fazer esse tipo de comunicação. Agora, a maneira como o conhecimento védico é implantado na humanidade é muito simples, tá? Você pode argumentar, bom, mas por que os Vedas então eles foram colocados na Índia? Por que eles não foram implantados em outras áreas do planeta também? Não, não é verdade. A verdade é que os pedagogos, né, os introdutores do conhecimento védico, eles tentaram, em diferentes áreas do planeta, a introdução do conhecimento. Só que o ser humano local, a produção local de ser humano, permitiu um certo grau de assimilação, né? É como, por exemplo, se você tem uma grande terra, uma plantação, e você quer produzir um produto específico. Daí você vai escolher qual área tem a terra mais apropriada para aquele produto específico que você está planejando plantar. Então, os devas entram na humanidade e verificam qual é o ser humano, que grupo de ser humano está mais adaptado ou mais bem evoluído, no caso, o cérebro, qual grupo tem o cérebro mais adaptado para receber a maior quantidade de incentivo, a maior quantidade de investimento de conhecimento. E nesse caso, o território conhecido como Índia foi um território que produziu uma qualidade de ser humano mais bem adaptado para receber a maior quantidade de conhecimento védico. Mas o conhecimento védico foi colocado em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, foi oferecido aos povos da África, no caso dos egípcios, foi oferecido também para os povos da América Central, no caso todas aquelas construções fantásticas que o ser humano não sabe explicar exatamente como foi que apareceu ali, e em várias outras regiões também esse conhecimento foi introduzido. Mas o que acontece é que no território conhecido como a Índia, o ser humano, o produto local, ele floresceu, o conhecimento védico floresceu
com mais abundância. Então, evidentemente que os investimentos foram maiores ali. É como se você tem várias empresas, por exemplo, e tem uma empresa que te dá muito lucro. Então, onde é que você investe mais? Evidentemente que você vai investir na empresa que te dá mais lucro, não é? E assim por diante. Da mesma forma, os devas, não é? Eles investiram mais naquele território por conta daquele grupo humano, a qualidade da evolução do cérebro daquele grupo era mais apropriado e adaptado, e as alterações eram mais facilmente assimiladas por aquele grupo. Então, o conhecimento védico floresceu na Índia de uma maneira abundante. Não é que ele foi apenas introduzido na Índia, foi introduzido em várias partes do planeta, porque o planeta é uma colônia que está sendo acompanhada, o mecanismo de evolução. Entretanto, aquele grupo ali foi um grupo que no processo de seleção foi mais bem adaptado. E aí tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a questão é o porquê, não é? Esse grupo foi o grupo mais bem adaptado para receber o conhecimento védico e assimilar o conhecimento védico, que é um conhecimento muito sofisticado e altamente evoluído, útil para a humanidade em termos das explicações mais importantes das quais nós devemos saber sobre nós mesmos e sobre as nossas origens e os motivos pelos quais toda essa estrutura aí está disponibilizada, ok? Então vamos lá, eu vou fechar esse vídeo, eu vou abrir o próximo. Eu estou falando sobre os Vedas, e isso é algo bastante gratificante, então o máximo que eu puder eu vou transmitir de informação, vai ficar registrado aí nos vídeos. Não sei exatamente quantas pessoas vão poder ter acesso a isso ou vão desfrutar dessa oportunidade, mas na minha consciência eu estou feliz e contente aí de poder estar transmitindo esse conhecimento que eu assimilei depois de alguns anos aí, 25 anos, quase 30 anos já de estudos dos textos védicos, ok? Então, para finalizar, a palavra Veda significa conhecimento, a palavra Deva são os pedagogos que introduziram o conhecimento através do processo de interferência sutil na humanidade com as formas de avatares, que nós entendemos como encarnações, ok? E o conhecimento védico foi então espalhado em todo o globo, porém ele floresceu com mais abundância na Índia. E por que na Índia? Aí é onde nós nos falamos no próximo vídeo, ok? Namastê e até a próxima gravação.